Com muita alegria, estamos iniciando mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Que possamos, em mais esse encontro, agradecer a espiritualidade que nos concede essa bendita oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em torno da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Nós gostaríamos de convidar a todos os nossos amigos da Rádio Brasil Espírita, membros da rede Amigo Espírita. Vamos todos juntos nessa frequência do bem, junto com os nossos companheiros que nos acompanham na sala estudando o Espiritismo. Nós vamos iniciar o nosso encontro fazendo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou para dar por iniciado então o nosso trabalho, rogando a espiritualidade, as bênçãos para o nosso encontro. Vamos voltar aos tempos da Galileia e nos recordar de Jesus quando assim nos ensinou a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar a quem nos ofende. Não nos deixe, Senhor, cairmos novamente nos erros, nas tentações. Livra-nos, Senhor, do mal, do orgulho, do egoísmo, porque o vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amigo, mestre, amantíssimo Jesus, mais uma vez nos reunimos, Senhor, em torno do Teu Evangelho. À luz da doutrina espírita, suplicamos que Tu possas nos auxiliar a entender o mecanismo da vida. Mas Te pedimos também, Senhor, que envie os Teus mensageiros para atender às súplicas, às necessidades, os desafios de todos os lares aqui representados neste augusto momento. E também, Senhor, nesse propósito de servir, aprender, possamos estabelecer aqueles vínculos capazes de nos alimentar a alma, pois Tu mesmo dissestes que o amor é o nutriente da própria vida. Só o amor é capaz de nos dar o sentido para continuarmos na caminhada em busca do soerguimento, da evolução, das conquistas sobre nós mesmos e com isso receber o prêmio da paz, da consciência tranquila pelo dever retamente cumprido. Sê conosco, Senhor Jesus, nestes momentos em que na terra nos encaminhamos para comemorar o Teu aniversário, especialmente hoje, dia 16 de dezembro do ano de 2014. Que as vibrações crísticas que sustentam, que favorecem esse instante bendito que passa o planeta Terra, possa nos envolver e autorizar esse trabalho para que ele efetivamente enterneça as nossas almas e agigante a nossa fé. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje,
agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, nós estamos nessa noite, mais uma vez nos reencontrando, para trabalhar esse programa que já cala fundo nas nossas almas nas noites das terças-feiras, aonde hoje estamos caminhando para o encontro de número 123, quando idealizamos esse projeto de estudar as obras de Emmanuel para que elas pudessem nos ajudar, nos aproximar cada vez mais da codificação espírita, que por sua vez nos remete ao Evangelho de Jesus. Então, para nós é um motivo de muita alegria poder retornar. E, nesse período do nosso trabalho, nós estamos refletindo, aprendendo um pouco mais a partir do romance que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel na final da década de 30, década de 40, o romance Há 2000 anos. Na última semana, nós relembramos aspectos que remontam ao capítulo Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio, que é objetivamente o ponto do nosso encontro de hoje. Esse capítulo nós estamos conversando com ele já há 2 semanas. Então estamos hoje na terceira etapa desse propósito. E para nós tem sido um aprendizado muito grande e até foge um pouco do nosso estilo, porque em alguns momentos a gente acaba fazendo algumas leituras, porque a gente entende que nós não podemos perder a riqueza dos detalhes. Mas como o nosso objetivo não é estudar o livro nas suas minudências, a gente pula algumas partes. Estamos com certeza sendo teleguiados pelos nossos benfeitores. Em alguns pontos a gente detalha mais. E hoje nós vamos então dar continuidade no ponto em que nós paramos na última semana. Lívia, junto com a sua até então antes serva, agora quase uma irmã, Ana, vão às catacumbas da fé, aonde se reuniam os cristãos. E elas tiveram a oportunidade de assistir a uma prédica do cristão João de Cleófas, que vem trazendo na sua fala aspectos muito interessantes que prenunciavam o martírio de todo aquele agrupamento que se reuniu naquela noite lá no cemitério romano. E é um discurso que fala de esperança, fala de mortalidade, fala do reino dos céus. E eu me recordo agora que na última semana o nosso coração se sensibilizou, porque esse discurso é um discurso tão atual, cala fundo nesse momento da nossa vida, aonde nós estamos vivendo grandes desafios, né? Grandes desafios. Então, nós estamos convidando vocês para, nesse momento, a gente relembrar que no momento em que houve, que foi o ápice da pregação de João de Cleófas, adentrou no ambiente uma tropa de soldados e aprisionou os cristãos. Foi uma cena marcante. E aprisionado todos eles, alguns gritaram, outros se desesperaram, alguns tentaram reagir,
E nós vamos encontrar João de Cleófas tomando a frente, com muita fé, né? Ele repreende 2 jovens crentes com temperamentos mais ardorosos. Ele os repreende para que não houvesse qualquer manifestação de uma contrapartida, de uma reação tentando uma fuga. Então tem uma frase extremamente interessante de João de Cleófas que ele diz assim: meus filhos, não repitais nesse recinto a cena dolorosa da prisão do Messias. Lembrai-vos de Malcos e guardai a vossa espada na bainha, porque os que ferem com o ferro serão feridos. Muito interessante. E aí ele magnetiza, né? Ele se torna um instrumento para que todos, de alguma forma, compreendessem a importância daquele instante. Porque ele foi, inclusive, pronunciado pelo próprio João de Cleófas. E aí nós vamos, nesse contexto que Emmanuel detalha com tanta riqueza, né? Nós vamos encontrar, no dia seguinte, um diálogo que também vale nós trazermos aqui como notas de reflexão para o nosso aprendizado. O diálogo de Diana com Serva. Diana com a sua senhora Lívia Lentulus. E ela diz assim, logo pela manhã: Senhora, noto que vos tratam aqui com simpatia e deferência. Por que não pleiteardes? Olha que interessante. Por que não pleiteardes imediatamente a vossa liberdade? Não sabemos o que de sinistro e terrível nos ocorrerá nas horas penosas desse dia. E a senhora diz assim para ela: não, minha boa Ana. Deves ficar certa de que minha alma está convenientemente preparada para o sacrifício. E ainda que me não sentisse confortada, não deverias apresentar-me semelhante ao alvitre, porque Jesus, sendo embora o mestre de todos os mestres e senhor do reino dos céus, não pleiteou sua liberdade junto aos algozes que o atormentavam e oprimiam. Olha que interessante. Jesus não pleiteou a liberdade. Isso é transcendente para todos nós. Porque as duas estavam prestes a caminhar para a desencarnação. Elas estavam aprisionadas. A serva humilde fala para a senhora: Senhora, lute pela sua liberdade. E ela: não. Jesus não pleiteou. E quando a gente passa por esse texto, a gente fica pensando nas nossas posturas diante dos nossos desafios, não é mesmo? Diante dos nossos desafios. E muitas vezes nós queremos fugir, nós queremos escapar, nós queremos trabalhar dentro da lei do menor esforço. E na realidade, Jesus nos legou um exemplo sacrossanto, extraordinário. Ana diz assim para ela: é verdade, senhora, mas acredito que Jesus saberia compreender o vosso gesto, porque tendes ainda um esposo e uma filha. Acentuou a velha empregada: como a lhe recordar as obrigações humanas? Como a lhe recordar as obrigações humanas? Eu gostaria de ir com calma nesse assunto. Um esposo, retrucou a nobre matrona, com heróica serenidade. Sim,
Agradeço a Deus a paz que me concedeu, permitindo que Públio me demonstrasse a sua contrição nesses últimos dias. Para mim, só essa tranquilidade era essencial e necessária, porque o esposo, na sua feição humana, eu o perdi há longos 25 anos. Há 25 anos ela perdeu o esposo na condição humana. Debalde sacrifiquei todos os impulsos de minha mocidade para lhe provar o meu amor e minha inocência. Em contraposição à calúnia com que humilharam meu nome. Por um quarto de século tenho vivido com as minhas orações e as minhas lágrimas. Angustiosa tem sido a minha saudade, e doloríssimo e triste degredo espiritual a que fui relegada, no plano dos meus afetos mais puros. Não creio possa reviver para mim, no coração do velho companheiro, a confiança antiga, cheia de felicidade e ternura. Agora ela vai falar da filha. Quanto a Flávia, Chico Xavier, nos dias atuais, entreguei-a a Jesus, desde os dias de sua infância, quando me vi obrigada à terrível separação do seu afeto, afastada de sua alma por imposição de Públio. Tive de sufocar os mais doces entusiasmos do coração materno. Sabe o Senhor das minhas ansiosas angústias, nas noites silenciosas e tristes em que lhe confiava meus amargurosos padecimentos. Além disso, Flávia tem hoje um marido que procurou isolá-la ainda mais do meu pobre espírito, receoso da minha fé, qualificada por todos de demência. Ao nosso Arnaldo, naquela época aqui. Eu faço alusão aos tempos atuais para a gente ir conjugando, para a gente ir refletindo como que o nosso passado fala alto e os nossos desafios de aprimoramento são urgentes. Eles não podem ser apressados, mas eles são urgentes. O passado ainda fala muito. No caso Lívia, ela estava sendo convidada para refletir sobre os seus testemunhos, os seus compromissos com a família, obrigações humanas. Só que aqui ela vem dizer que ela houvera cumprido. Ela houvera cumprido. Eu me recordo do livro Boa Nova nesse momento, quando nós vamos encontrar um diálogo extraordinário entre Joana de Cusa e Jesus, ou Jesus e Joana de Cusa. E ela queria seguir o mestre. E o mestre diz para ela, ainda não. Você tem um compromisso primeiro na família. Aqui vai acontecer o contrário, porque o compromisso com a família já tinha sido dado. É óbvio que nós não podemos fechar a questão, mas eu chamo a atenção porque nós que trabalhamos no movimento espírita estamos sendo convidados a aprofundar nesse assunto, para que a gente não radicalize, nem na fuga e nem no abandono. O que eu quero dizer? Tem um momento que o nosso testemunho é com Jesus. Junto às nossas responsabilidades. Então você tem que abrir mão. Por exemplo, na tarefa no bem. Junto com as responsabilidades que nós assumimos, por exemplo, no caso da divulgação doutrinária. O trabalho com o sofredor.
Mas tem momentos que o nosso desafio é no lar. É com a esposa, é com o marido, é com o filho, é com a mãe, com a sogra. Por que eu estou levantando isso? Porque existe um grande desafio a ser descoberto e responsabilizado de nossa parte. Porque nós temos visto no dia a dia, como eu disse, muitas vezes um abandono das responsabilidades do lar para fazer a tarefa cristã. Em outros casos, uma fuga das tarefas que nos competem, com a justificativa que nós temos que atender o lar. Nós precisamos de aprender a nos posicionar. Inclusive para viver o evangelho nos dois sentidos, no lar e na casa espírita. Então, isso é um assunto delicado. Mas nós precisamos de estabelecer algumas notas sobre ele, porque nós, como dirigentes, trabalhadores espíritas, temos visto um grande problema de frequência nas nossas tarefas espíritas. E, em alguns casos, com a desculpa de que mas eu não posso, o marido não deixa, a esposa não quer. E, de repente, é um assunto que precisa de ser tratado assim, com certo cuidado, porque tem pessoas que exageram, quer mudar para o centro. O marido não tem que querer mesmo, não, eu apoio ele. Mas não é possível que o marido não entenda que a esposa precisa de cuidar da mediunidade, porque se não cuidar, destrambelha tudo. Então, observem bem como o assunto é muito delicado. Nós temos que viver o evangelho em todos os lugares, em todas as partes. Mas se eu não estiver vinculado, por exemplo, na minha tarefa que eu assumi com a doutrina espírita na casa espírita, eu não vou ter segurança, eu não vou ter equilíbrio para que eu cumpra as minhas atividades no lar. Da mesma sorte que eu preciso do lar para que eu tenha respaldo moral, para mim ter atividade na casa espírita com uma certa desenvoltura eficiente. Aí agora eu vou falar para um companheiro que está me ouvindo. Do mesmo jeito que você não pode fazer do espiritismo sua profissão. Se eu estou aposentado e tenho condição de dedicar meu tempo todo para a doutrina espírita, louvado seja Deus. Mas quem não aposentou tem que trabalhar, tem que ganhar o ganha-pão. Tem um momento de César e tem um momento de Jesus. O Chico Xavier foi o grande exemplo disso. Ele trabalhava, nunca faltou de serviço. Corria atrás do ganha-pão dele. À noite é que ele ia para o Luiz Gonzaga, ou para o Meimei. Lá na Fazenda Modelo, o chefe dele proibia que ele atendesse. Qualquer pessoa que fosse lá em nome de querendo paz, querendo atendimento fraterno. Então, no seu ambiente de trabalho, não é um momento de você ficar atendendo pessoas do Centro Espírita. Você tem que cuidar das suas obrigações. Você tem uma responsabilidade com o seu patrão. Ele está te remunerando. E outros que querem viver da flauta. Mas o espiritismo, eu posso... eu ouvi há uns tempos atrás um companheiro que mora aqui na América do Sul. Ele disse assim para mim, que o projeto dele era alinhavar a profissão dele dentro do meio espírita, para que ele ganhasse dinheiro e continuasse fazendo a tarefa espírita. Eu respirei fundo e falei assim, vai se dar mal. Ele não me perguntou o que eu achava, eu pensei, vai se dar mal. Não tem nem notícia se deu mal, mas que ele, se não se deu, vai se dar mal. Vamos pensar, vamos refletir. E ela vem falar que Jesus saberia compreender o gesto. Ela fala com bondade, mas alguns falam por maldade, até para desviar o indivíduo mesmo. Quando ela vai falar do esposo, ela diz, agradeço a Deus a paz que me concedeu. É tão bonito.
Porque nos últimos momentos da encarnação da Lívia, o senador já estava se sensibilizando. Para ele foi tarde, para ela foi o suficiente. Porque a gente sabe o que vai acontecer em seguida. Não é mesmo? Bom, então o diálogo vai continuar. Né? E aí, Lívia apresenta, nesse momento do ápice da conversa, um clarão divino nos olhos, que se molhavam em lágrimas espontâneas, como se houvesse caído sobre o seu coração o orvalho do paraíso, em que Emmanuel escreve. Via-se claramente que suas ideias não estavam na terra, mas sim flutuando no mundo de radiosidades suavíssimas, cheio de recordações carinhosas do passado e saturado de ternas esperanças no amor de Jesus Cristo. Sim, continuava falando, como se fora tão somente para a sua própria alma na intimidade do coração. Ultimamente, muito me tenho lembrado do Divino Mestre e de suas palavras inesquecíveis. Naquela tarde inolvidável de suas pregações, ainda era crepúsculo e o céu estava recamado de estrelas, como se as luzes do firmamento desejassem também ouvi-lo. As ondas do Tiberíades, que se apresentavam frequentemente, tão rumorosas ao fustigo do vento, vinham silenciosas desfazer-se num leque de espumas, de encontro às barcas da praia, num doce expressão de respeito, como se faziam ouvir na paisagem dos seus divinos ensinamentos. Tudo se aquietava. De manso, era de ver-se o sorriso angelical das criancinhas, a claridade terna dos seus olhos de pastor dos homens e da natureza. Nos meus anseios, minha boa Ana, desejava adotar todos aqueles petizes maltrapilhos e famintos que surgiam nas assembleias populares de Cafarnaum. Mas meu propósito materno de amparar aquelas mulheres desprezadas e aquelas crianças andrajosas que viviam ao desamparo não podia realizar-se nesse mundo. Todavia, suponho que hei de realizar os ideais de minha alma se Jesus me acolher nas claridades do seu reino. Meu Deus, isso toca o coração da gente, isso mexe. Ela, matrona, ia assistir às pregações e se sensibilizava e queria abraçar as crianças andrajosas, as mulheres desesperadas, os que andavam desamparados. Mas nesse mundo ela não podia fazê-lo. Cristãos, nós estamos conversando sobre uma história de duas almas sensíveis que estavam presas
lá no Mar Metino, lá nas cadeias romanas. Elas estavam dizendo que queriam abraçar e não podiam. E nós podemos? Nós não estamos presos, a não ser nas conveniências, sofisticando atitudes para continuarmos sentados na cadeira da indiferença. Muitas vezes religiosos, discutidores, intelectuais, religiosos que sentam para discutir regimentos, leis, dogmas, religiosos que queremos poder. Por isso combate, por isso questiona. Em nome do bem, eu promovo a guerra. Dissimulações. Arquiteta planos políticos, difamando, sintonizando com faixas sombrias, fechando portas, machucando corações, buscando recursos, favorecimento individual, de grupos partidários. Somos líderes, somos inteligências operantes que um dia suplicamos a Jesus conhecer essas histórias. Há pouco tempo eu vi um comentário na Rede Amigo Espírita de um companheiro que questionou por que nós estudávamos a vida de Paulo de Tarso. Se o Paulo de Tarso não tem nada a ver com a doutrina espírita. E eu tenho refletido muito na observação do companheiro, que nós respeitamos. Mas eu pergunto a vocês, foram estes discípulos, uns anônimos como Lívia Lentulus, como Ana, conhecida como sobrinha de Simeão da Samaria, mas discípulos como João Batista, como João, Pedro, Tiago, os 12, os 500 da Galileia, como Saulo, como Paulo de Tarso. Nós precisamos de entender melhor esses comportamentos, essas histórias. Porque nós fazemos da nossa profissão de fé, no ano de 2014, o mesmo movimento que promoveu muitos sofrimentos ao longo do tempo em nome de Deus. Eu dei uma boa volta. Eu fui em Cafarnaum e já cheguei na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Idealizada por Juscelino Kubitschek. Desenhada por Niemeyer e tantos outros. Mas aqui na Lagoa da Pampulha, porque eu voltei, eu gostaria de perguntar para vocês. Por que a Lívia escreveu isso para nós? Ela queria abraçar os sofredores.
Portanto, eu não posso conceber espiritismo na sotaina do intelectualismo, nas castas sacerdotais que julgam ter poderio, nas assembleias que favorecem elitismo. Espiritismo cristão, a Lívia está dizendo para nós como deveria ser. Não perca seu tempo, meu amigo. Os materialistas falam que o tempo é dinheiro. O espiritualista pode dizer aqui agora que o tempo é divino. Conserto para o soerguimento, para o estabelecimento do amor em bases reais, definitivas, eternas. E eu gostaria, inclusive, de falar da Lívia. Eu não posso esquecer do filho, dos filhos. Eu não posso esquecer da Flávia. O que a Flávia fez nessa última encarnação? O que os familiares da Flávia fizeram? A família Xavier? A não ser abraçar os sofredores. O que nós estamos fazendo, meu amigo, minha amiga? Nesse Natal, é um momento de nos preparar para uma festa que não está circunscrita ao dia 24 para 25 de dezembro, na comemoração ocidental. O Natal é uma festa de todos os dias, porque Jesus nasce todos os momentos. Quando você se enternece com a vida, quando todos nós saímos para cativar, para adocicar, para abrandar, para tolerar, para igualar, para libertar, para fraternizar, para poetizar, para cantar hosanas ao Senhor, amando-nos uns aos outros. A velha serva chorava emocionada, como muitos de nós podemos estar chorando agora. Depois de longa pausa, Ana disse com enérgica tranquilidade: ambas fomos chamadas ao testemunho sagrado da fé. Nas horas que passam e que devem ser gloriosas para o nosso espírito, perdoa-me, querida, se algum dia te ofendi o coração com alguma palavra menos digna. Antes que Simeão te entregasse a minha guarda, eu já te amava ternamente, como se foras minha irmã ou minha própria filha. Ela não é mais matrona. Ela não é a matriarca. Ela se desveste da condição transitória personalística, discursiva. Ela se faz serva. A serva chorava emocionada quando a outra serva, pelo coração, carinhosa, continuava: agora, querida,
tenho um derradeiro pedido a fazer-te. Alguns aqui que estão nos acompanhando ao vivo, na sala, estudando Espiritismo, conhecem a história. Pode ser que outros não. Que nos ouvem através da rádio, por certo, muitos não conhecem o romance Há 2000 anos. Que é um romance que dezenas e dezenas de vezes não será suficiente para nos deixar sem a vontade de voltar a essa história. A matrona vai fazer um pedido. Dizei, senhora, falou Ana, com os olhos rasos de lágrimas. Antes de tudo, sou vossa escrava. As duas disputavam quem era mais escrava, quem era mais serva. E aqui os homens ficam disputando quem que é o presidente, quem que é o chefe. Ah, cristãos! No catolicismo nós estamos vendo o Papa Francisco dar uma lição do que é fraternidade, renúncia, testemunho de cristianismo. Nos sentimos miseráveis perto de tantos exemplos. Ana, se é verdade que temos de testemunhar ainda hoje a nossa fé, elas iriam desencarnar. Eu desejava comparecer ao sacrifício como aquelas criaturas desamparadas, que ouviam as consolações divinas junto do Tiberíades. Se puderes atender-me, troca hoje comigo a toga da senhora pela túnica da serva. Desejava participar do sacrifício com as vestes humildes e pobres da plebe. Não porque me sinto humilhada perante as pessoas da minha condição, no momento ditoso do testemunho, mas porque, arrancando para sempre os derradeiros preconceitos do meu nascimento, nobreza, ela é do patriciado romano. Daria a minha consciência cristã o conforto do último ato de humildade. Eu que nasci entre as púrpuras da nobreza, desejava buscar o reino de Jesus com as vestiduras singelas dos que passaram pelo mundo no torvelinho doloroso das provações e dos trabalhos. Meu Deus, eu vou repetir, meu Deus. Nós, nesse mundo materialista, estamos fazendo um caminho inverso. Enquanto ela nasceu na púrpura da nobreza e procura se desvestir do que é transitório para usar os trajes do trabalhador humilde, devotado, a humanidade caminha para o individualismo,
para o materialismo, para o consumismo, num movimento translocado que traz para nós depressões, lutas complexas, sofrimentos atrozes, desencarnações doridas, almas em frangalhos, corações em chamas, como aconteceu com o próprio império deste imperador Nero, que colocou fogo no próprio contexto, no próprio esplendor das suas loucuras. Senhor obtemperou a serva hesitante. Não vaciles se queres proporcionar-me a satisfação derradeira. Ana não pôde recusar. Esse texto é extraordinário. Porque naquele momento de penumbra improvisada no cárcere, trocaram a toga e a túnica, que era uma espécie de manto sobre a complicada indumentária da época, tendo Lívia adornado a toga de lã finíssima, agora no corpo da serva, com as joias discretas que traziam usualmente consigo. Depois de entregar-lhe 2 anéis preciosos e um gracioso bracelete, apenas um adorno de valor lhe restava. Aqui nós vamos ter a chave. Mas Lívia, passando a mão pelo pescoço e acariciando um pequeno colar, com imensa ternura, exclamou com decisão para a companheira: está bem, Ana. Fica-me apenas este pequeno colar, em que trago o camafeu com o perfil de Públio, em alto relevo, e que é um presente dele no dia longínquo das nossas núpcias. Morrerei com esta joia, como se ela fora um símbolo de união entre os meus 2 amores, que são meu marido e Jesus Cristo. O camafeu com o perfil em alto relevo, a representar a união entre os meus 2 amores, que são meu marido e Jesus Cristo. Ela reencarnara para unir os 2. E o fez. Cenas dos próximos capítulos. Aguardem. Dentro daquele contexto complexo, nós vamos mais à frente encontrar a família Lentulus vivendo um momento decisivo. Todos estavam angustiosos, querendo saber onde se encontrava Lívia e Ana.
Depois de 25 anos, era a primeira vez que Lívia e Ana se ausentavam de casa, de um dia para o outro, provocando os mais justificados receios. Querido amigo espírita, querido cristão, essa história é muito envolvente. Porque aqueles que estão acompanhando esse trabalho desde as primeiras notas do primeiro capítulo, quando vamos encontrar o senador Lentulus, o seu outro amigo, o senador Flamínios, falando de um sonho que remontava à República Romana, em que Lentulus era o próprio bisavô. Nós fomos perpassando uma história e nos deparando com uma personalidade austera, justa, um coração bondoso, mas muito firme e enérgico nos seus propósitos. Quantas coisas aconteceram para nos deparar agora, já caminhando para o fim da história, com um senador sentindo o seu coração ferido de presságios angustiosos. Ele que perdera a esposa por opção pessoal, viu o filho raptado, assistiu o Calvário de Jesus, os flagelos, participou do tribunal, viu os seus entes queridos partirem, como Flamínio Severus, como Calpurnia Severus, as dificuldades do império, a ascensão dos loucos. Aquele momento, o seu coração estava ferido de presságios angustiosos. Mas os escravos já se encontravam preparados para conduzi-lo ao Senado, onde as primeiras cerimônias teriam início depois do meio-dia, com a presença de César, o Nero. Observando-lhe a aflição e os olhares ansiosos e inquietos, Flávia Lentúlia buscou tranquilizá-lo com estas palavras que dissimulavam as suas próprias aflições. Ela também estava vivendo as augúrias, o medo, a insegurança. Porque as almas sensíveis captam os painéis espirituais que são criados, que são alimentados nos momentos de maiores complexidades na nossa vida. Vai tranquilo, meu pai. Vai tranquilo, meu pai. Não descuidarei das providências necessárias, porque quando regressares de tarde, com a auréola do triunfo, quero abraçar-te com a mamãe. Entre as flores do vestíbulo, a fim de podermos ambas receber-te com as pétalas do nosso amor desvelado de todos os dias. Querido amigo, perpassa pela minha retina espiritual reflexões como o que poderia ter acontecido na intimidade de Chico Xavier quando ele psicografava essa história. De uma forma tímida, sutil e rápida, ele dizia que ele participava da história, torcendo pelo desfecho, mas as coisas sempre aconteciam, de sorte que ele só reproduzia o pensamento dos seus guias, e que em determinados instantes eram aflitivos, angustiosos. Ele sentia medo
ele sentia alegria, ele vivia mistos de esperança. Nos momentos que Flávia Lentulha vivia as dores da hanseníase, Chico dizia que sentia o cheiro da carne podre. Imaginemos Chico Xavier psicografando essa página. A Flávia era a realidade dele. Porque uma coisa é o médium ter a informação do passado. Há situações em que o médium no mundo espiritual vê os painéis, ele assiste cenas em que ele foi o protagonista, a vítima, o coadjuvante. Ele sente cheiros, ouve os barulhos, sons. Ele se envolve. Mas aqui é um processo de reminiscência profunda. Ele era levado por indução hipnótica, conforme ele descreveu no próprio Pinga Fogo, no programa. Emmanuel o levava na história num processo de uma hipnose branda. Ou seja, ele fazia uma cognição. Ele entrava num processo de reminiscência. Vai, papai, eu e mamãe estaremos aqui te esperando. Mas no fundo ele só queria estimular para que o pai fosse. Sim, filha, respondeu o senador com uma sombra de angústia. Permitam os deuses que assim seja, porque as rosas do lar serão para mim as melhores recompensas. Ele é levado na liteira, na direção do Senado, multidões entusiásticas nas ruas, distribuição de trigo com as autoridades romanas, promovendo aplausos aos homenageados com a gritaria ensurdecedora das manifestações populares. Ele vai encontrar na casa elegante os torneios de oratória para o enaltecimento da personalidade do imperador. Todo aquele contexto de uma sociedade em decadência. Somente depois das 15 horas saía do templo em direção ao circo máximo. O grosso e desmensurado cortejo. A compacta procissão tocada de aspecto solene, poucas vezes observado em Roma, nos séculos posteriores. Dirigiu-se primeiramente ao fórum, atravessando pela massa formidável de povo com o máximo respeito. Aí nós vamos encontrar Emmanuel fazendo a descrição da ambiência, do circo máximo, dos ministros, os adornos de ouro, as pedras preciosas, as estátuas, os colégios sacerdotais, as imagens em grande aparato, conduzidas em carros de marfim ou de prata, puxados por cavalos imponentes, guiados delicadamente por meninos pobres de 10 a 12 anos. Todo aquele contexto que nos faz lembrar os desfiles carnavalescos de hoje. Fecha o cortejo a última legião de sacerdotes e ministros do culto, seguindo-lhes a massa interminável do povo anônimo e desconhecido, para que a gigantesca procissão
penetre no grande circo, com grande recolhimento, em observância às mais elevadas solenidades. O silêncio é apenas cortado pelas aclamações parciais dos diferentes grupos de cidadãos. Quando passa a estátua da divindade que lhes protege as atividades e a profissão na vida comum. Depois de um volteio solene pelo interior do circo, as silenciosas figuras de marfim são depostas na edícula, junto aos cárceres, sob os fulgores radiosos do pavilhão do imperador, e onde se fazem as preces e sacrifícios de nobres e plebeus. Enquanto César e os seus áulicos, em companhia dos políticos homenageados naquela tarde, fazem numerosas e extraordinárias libações. Depois de todo esse envolvimento, o silêncio é superado pelo vozerio do povo ávido. Roma diverte-se e todas as suas classes estão deslumbradas. Vai começar então o teatro, o circo. Competição de carros, jogadores, grupos exaltados, enlouquecidos. Todo aquele contexto. Após as corridas, nós estamos dando saltos aqui, porque a descrição é muito detalhada. Houve uma caçada fabulosa, levando-se a efeito terríveis combates entre homens e feras. O processo continua. Augusto então dá autorização para que as homenagens aos senadores aconteçam. Mais à frente, o espetáculo final. O soldado fez sinal com quem havia guardado fielmente a ordem recebida, dispondo-se a cumpri-la, e daí a momentos o numeroso grupo de cristãos, sob impropérios e apupos dos mais baixos servidores do circo, encaminhavam-se impavidamente para o sacrifício. Naquele momento, o soldado diz: Senhora, ficareis aqui até a segunda ordem. O soldado impede que aquela que se vestia como matrona adentrasse na ambiência do cadafalso da dor, da morte. Ela diz: mas por que pretendeis privar-me da glória do sacrifício? Os soldados se surpreenderam. Sereis a última. Foi uma forma de conter o ímpeto daquela que iria ser libertada. Para eles, alguém da alta sociedade, e eles não queriam complicações. Na realidade, eles impediram a escrava, a serva Ana, entrar no ambiente. Esse momento é extraordinário. À frente, o venerando apóstolo de Antioquia entestou a fileira com serenidade valorosa.
Seu coração elevava-se ao infinito em orações sinceras e fervorosas. Em poucos instantes, todos os prisioneiros se encontravam reunidos à entrada da arena. Observemos, saturados de uma força moral que até então lhes era desconhecida. É que, detrás daquelas púrpuras suntuosas, e além daqueles risos estridentes e impropérios sinistros, estava uma legião de mensageiros celestes, fortalecendo as energias espirituais dos que iam sucumbir de morte infamante, para regar a semente do cristianismo com suas lágrimas fecundas. Uma estrada luminosa, invisível aos olhos mortais, abrira-se nas claridades do firmamento, e por ela descia todo um exército de arcanjos do Divino Mestre, para aureolar com as bênçãos da sua glória os valorosos trabalhadores da sua causa. Querido amigo, vislumbremos a cena. Os Espíritos do Senhor impregnando aquele ambiente para inocular energias revigoradoras, causando um movimento íntimo de coragem naqueles seres, para que eles pudessem ir ao fim. Porque aquele acontecimento iria salpicar aquela terra com o sangue dos mártires. A terra salpicar a história. Derramar gotas de suor, de lágrima, de sangue no nosso coração, para que nós possamos fazer um pouco. Jesus não está pedindo que escalemos o Everest. Ele está nos contando essa história para que nós façamos um pouco. Sobre os aplausos delirantes e ensurdecedores da turba numerosa, soltaram-se os leões famintos para a espantosa cena de impiedade, de pavor e sangue. Mas nenhum dos apóstolos desconhecidos, que iam morrer no depravado festim de Nero, sentiu as torturas angustiosas de tão horrenda morte. Nenhum, diz Emmanuel, nenhum, absolutamente ninguém sentiu as dores. Porque um brando anestésico das potências divinas lhes balsamizou o coração dorido e dilacerado no tormentoso momento. Nenhum. Fustigados pela angústia e pela aflição do instante derradeiro, fustigados ante o público sanguinário, os míseros sacrificados não tiveram tempo de se reunir na arena dolorosa.
As feras famintas pareciam tocadas de horrível ansiedade. E enquanto se estraçalhavam os corpos misérrimos, Domício Nero mandava que todos os coros de dançarinos e todos os músicos celebrassem o espetáculo com os cânticos e bailados de Roma vitoriosa. Observemos Emmanuel nesses derradeiros instantes do nosso programa. Incluindo-se a considerável assistência que se aglomerava nas colinas, quase 500 mil de pessoas vibrava em aplausos ensurdecedores e espantosos, enquanto 200 de criaturas humanas tombavam espostejadas. 500 mil, enquanto 200 almas. 200 almas tombavam. E os nossos olhos agora, vamos nos aproximar de um detalhe na arena. Eu os convido a ter atenção, porque a nossa personagem central do romance, Lívia, ajoelhara-se defronte do grande e suntuoso pavilhão do imperador, onde buscou lobrigar o vulto do esposo pela derradeira vez, a fim de guardar no fundo da alma a dolorosa expressão daquele último quadro, junto da imagem íntima de Jesus crucificado, que inundava de emoções serenas o seu pobre coração dilacerado no minuto supremo. Pareceu-lhe divisar, confusamente, na doce claridade do crepúsculo, a figura ereta do senador, coroado de rosas, como os triunfadores. E quando seus lábios se entreabriram numa última prece, misturada de lágrimas ardentes que lhe borbulhavam dos olhos, viu-se repentinamente envolvida pelas patas selvagens de um monstro. Não sentira, porém, qualquer comoção violenta e rude que assinala comumente o minuto obscuro da morte. Figurou-se-lhe haver experimentado ligeiro choque, sentindo-se agora embalada nos braços de névoa translúcida. Que ela contemplou altamente surpreendida. Buscou certificar-se da sua posição dentro do circo e reconheceu ao seu lado a nobre figura de Simeão,
que lhe sorria divinamente, dando-lhe a silenciosa e doce certeza de haver transposto o limiar da eternidade. O limiar da eternidade. Querido amigo, amiga, que nesse momento o nosso olhar possa continuar divisando o limiar da eternidade. O reino de Deus é tarefa dos filhos da luz. Enquanto cegos, tateamos nas sombras do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Mas curados, sensibilizados, atendidos pelas mãos sacrossantas da misericórdia, o Senhor nos conclama a reconsiderar os nossos desejos, para revigorar os nossos sonhos imprescindíveis, esquecidos pelas opções do caminho. O Consolador prometido nos visita nesse momento para que nós possamos simplesmente sentarmos junto com o Cristo, para banquetear com Ele. O alimento que Ele nos oferece é simples, mas suficiente e imprescindível para o nosso soerguimento. Por isso Ele disse para todos nós: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Ele adocica, ele romanceia, ele encanta, porque ele é silencioso, ele é sutil, ele opera em esperança, em cuidado. O Cristo respeita, o Cristo não invade. O Cristo aguarda para que nós possamos chamá-lo. Ele diz: vinde a mim. Mas na realidade somos nós que devemos dizer: vinde, Senhor. A ceia está pronta. Porque nós é que precisamos aprender a prepará-la. Mas Ele não vai dizer isso para você nem para mim. Porque o grande lance é a descoberta, não é a afirmativa. O movimento que estabelece vitórias é o da construção, é o da participação, da interação, integração. O Cristo, ele representa oportunidade. Que efetivamente é que vai garantir a felicidade.
por poder participar. Não pelas conquistas, pelos resultados. Homens esperam números. Deus oferece bênçãos para que nos qualifiquemos. Não por resultados, não por detalhes, mas por adesão ao bem. O benfeitor desse trabalho fala que naquele momento das festividades, mais de 500 mil regurgitava loucura, enquanto 200 almas estavam sendo envolvidas, estimuladas, magnetizadas para perpassar a dor, porque seria libertador. É um processo educador. O cristão no mundo, ele veio para fazer parte da menor parte da equação do evangelho dos 10%. Os 10 curados, apenas um voltou. Porque na menor parte é que o fermento vai levedar a massa toda. É sozinho, é com grupos pequenos, é em sintonia, em afinidade, em fraternidade, mesmo com o mundo espiritual. É que nós vamos fazer luz. Agora, você, eu, todos nós, possivelmente estamos sós. Bem-aventurado aquele que aproveita esse momento, não para questionar, mas para sentir Deus na intimidade do próprio coração. Meu amigo, Jesus está do seu lado. Jesus está conosco. Porque fomos nós que o convidamos nessa noite. No nosso próprio círculo íntimo. Na morte que está acontecendo em nós, do homem velho. Ele veio. Ele está. Ele sempre esteve conosco. E agora é um passo que nós precisamos de dar. Imprescindível, impostergável, inadiável. O passo firme para transformarmos a nós mesmos e entrar em comunhão com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. O Cristo é Deus dentro de cada um de nós. Caminhamos para comemorar o nascimento de uma nova vida. O convite do mundo maior é para que não nos esqueçamos do aniversariante, do menino Jesus, que representa o futuro sonhado de toda a humanidade. Enquanto a glória do Natal se expande, aqui, ali, além,
toda a terra se veste de esperança para a festa do bem. Natal. Refaz-se a vida. Alguém ressurge. Nos clarões com que o céu se te anuncia, é Jesus a pedir-te que repartas do teu pão de alegria. Para louvar-lhe os dons da presença divina, não digas, alma irmã, que nada tens. A riqueza do amor no coração fraterno é o maior de teus bens. Quando o dia se esvai e a noite desce, ao comando da sombra que a domina, para varrer a escuridão da estrada, basta a luz de uma vela pequenina. O deserto se esfalfa em longa sede. Na solidão em que se configura, se chega à simples fonte, ei-lo mudado em flórida espessura. Ninguém sabe tão bem, senão aquele que a penúria desgasta ou desconforta, o valor de uma veste contra o frio, o tesouro de um prato dado à porta. A migalha de força é a base do universo. Desde a furna terrestre, a estrela mais remota, todo livro se escreve letra a letra, compõe-se a melodia, nota em nota. Alma irmã, no serviço da bondade, jamais te afirmes desfavorecida. Pobres sementes formam ricas messes, assim também na vida. O cobertor, o pão, a prece, o abraço, uma frase de paz e compreensão, podem criar prodígios de trabalho, de reconforto e de ressurreição. Natal. Dá de ti mesmo quando possas, no amparo à retaguarda padecente. Toda bênção de auxílio é socorro celeste, que Deus amplia indefinidamente. Natal. Recorda o Mestre da bondade. Ele, o Cristo e Senhor, acendeu sobre a terra o sol do novo reino, com migalhas de amor. Maria Dolores nos oferece, com migalhas de amor, a reflexão sobre o Natal do Senhor. Que Ele possa lhe trazer momentos significativos, momentos prazerosos, momentos de trabalho, mas momentos de preparação, para que com todo o ardor 2015 seja pródigo de muito amor. Amor, luz e paz. Paz é o que desejamos a todos vocês, querido amigo teleouvinte da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita, nossos irmãos da sala Estudando Espiritismo, que possamos, agradecendo a Jesus mais esse encontro, nos despedirmos, dizendo sempre: Ave, Ave, Ave Cristo. Que assim seja. Um beijo no coração de todos.